Fala galera do futebol, a história da vez é essa aqui. Palmeiras receberá uma bolada da W Torre, até porque ela atrasou aí o contrato, né, de comodato modal chamado. O que significa esse comodato modal? Porque tem muita ignorância, tem muitas pessoas aí ignorantes que falam que o Palmeiras, o estádio não é do Palmeiras e que isso e que aquilo. Então, galera, é o seguinte, o Código Civil, a lei civil brasileira, ela tem uma espécie de comodato oneroso, que é o comodato modal, que acontece? Você empresta um bem seu e essa pessoa, ela vai pagar para uso e fruto daquele seu bem por um determinado período de tempo. Não pouco diz que o bem é da outra pessoa. O bem é seu. Qualquer momento esse bem pode ser o contrato quebrado pela outra parte, por exemplo, com a forma de quebra de contrato, o não pagamento daquilo que foi acordado inicialmente. Então, por exemplo, a W Torre, ela acordou que pagaria ao Palmeiras pelo uso e fruto do seu estádio durante 20 anos. Então, durante os 20 anos, ela tem que arcar com todos os benefícios à Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas tem uns ignorantes que falam, o Palmeiras não tem estádio, o estádio é da W Torre. O estádio, o terreno é do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. O estádio não é da W Torre, até porque a única forma de contrato, de quebra de contrato pode acontecer, é o não pagamento dessa onerosidade da W Torre. O Palmeiras não tem que pagar nada para a W Torre. O Palmeiras só recebe. Tanto é que nessa briguinha agora que teve que a W Torre deixou de pagar o Palmeiras alguns meses, ela vai ter que desembolsar agora 117 milhões ao clube pelos os atrasos que ela deixou. Isso é benefício para o Palmeiras? Claro que é benefício para o Palmeiras. Você tem uma sua casa e você não usa aquela sua casa. E você, cara, a casa tá se degradando, a casa tá acabando. O que eu vou fazer? Eu vou emprestar essa minha casa a uma pessoa que ela vai gerir e vai ter usufruto determinado tempo e vai utilizar aquele imóvel em benefício seu próprio. E ela, o que ela faz? Ela vai lá, derruba a casa, constrói uma big de um casarão, uma casa de 2, 3 andares, coloca piscina, coloca tudo. De quem é a casa? Minha. A casa continua sendo minha. A casa é minha, mas durante aquele prazo do contrato, 10 anos, nós firmamos um contrato, ela pode usar e usufruir daquele bem lá que é a minha casa, que estava se degradando. Hoje em dia, muitos estádios, eles passam por isso. Você quer ver um grande exemplo? A concessão do Maracanã para o Fluminense e para o Flamengo. É a mesma coisa, o Fluminense e o Flamengo, eles pagam uma taxa à Secretaria de Esportes, à Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, para usufruto de quem? Do Maracanã. Então ela paga. E nesse pagamento ela tem que pagar água, ela tem que pagar luz, ela tem que fazer a manutenção do estádio, ela tem que pagar os funcionários que trabalham no estádio, da limpeza, segurança, ela tem que reconstruir o estádio se precisar, ela tem que bancar essa concessão, ela tem que bancar o estádio e deixar o estádio sempre moderno, sempre novo, tem que sempre estar gerindo o estádio ali. E o Palmeiras fez isso com uma empresa. O Palmeiras, em regime de comodato modal, emprestou o estádio, deu o seu estádio de uso e fruto por um tempo, 20 anos, para que a W Torre administrasse esse estádio. Isso aí é a coisa mais moderna que existe, porque muitos países da Europa fazem isso, vários times no Brasil fazem isso, até porque, por exemplo, se o Maracanã não tivesse isso, o Estado teria que arcar com todo aquele desempenho do estádio ali, e isso gera uma receita, gera um déficit, né, nas contas do governo do estado. Então é melhor fazer isso. Foi o que o Flamengo e Fluminense fez. É a mesma coisa da W. É a mesma coisa. A Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, junto com o Fluminense e Flamengo, assinaram um termo e está em regime de comodato modal. Fluminense e Flamengo pagam para utilizar o estádio. É a mesma coisa que a W Torre faz. Só que com uma grande diferença, a W Torre construiu o estádio, que é do Palmeiras, é o estádio. Só que ela tem benefícios, claro, ela tem benefício, ela paga por esses benefícios. O que ela fez? Eu vou construir o estádio para vocês,
eu vou modernizar o estádio, eu vou gerir o estádio, eu vou bancar o estádio, mas em contrapartida eu preciso utilizar o estádio para eventos. Palmeiras, tudo bem, fica à vontade. Pode utilizar o estádio para eventos. Tanto é que teve que arrumar a grama agora do estádio, a grama artificial. Quem foi que arrumou a grama? A W Torre. O Palmeiras não gastou R$1. O Palmeiras quebrou uma cadeira lá do estádio, quebrou uma cadeira. Quem tem que arrumar a cadeira? A W Torre. Quem é que tem que pagar água, luz, telefone, os funcionários que para limpeza e manutenção do estádio? A W Torre. E o Palmeiras vai lá e joga no estádio, que é dele, nos dias de jogos. Ele vai lá e joga. Mas a cláusula tem que quando tiver algum show, algo assim, as duas partes têm que entrar em acordo e ali a W Torre pode utilizar o estádio, mas também se o Palmeiras bater o pé e falar que naquela data tem que jogar tal jogo, uma final, por exemplo, de uma Libertadores, uma final de um campeonato, ali ele vai jogar. Entende? Porque o estádio é dele. E isso é tudo em contrato, tudo acordado. Então, essa besteira de dizer, porque o estádio e que não sei o que, isso aí é conversa. É pessoas que não estão estudando o regime do direito civil brasileiro, pessoas que não tem nem, só fala, pessoa que vem na imprensa e fala, já, comentários, você vê comentários ali de pessoas que fala, mas são totalmente ignorantes em relação a este assunto, entende? Então, se por exemplo, a W Torre deixa de pagar aqueles valores, ela deixa de pagar os 117 milhões que ela deve, ela deixa de pagar os valores que ela deve ao Palmeiras, além da arrecadação que ela tem durante os shows, além da arrecadação do estádio durante as partidas de futebol, que tem uma divisão, aí esse contrato você tem que estudar mais a fundo ali, aí é o contrato específico para aquilo lá, mas a porcentagem de ingressos é do Palmeiras, a porcentagem dos shows vai uma quantia para o Palmeiras, então, cara, é a melhor coisa que faz. Muita gente faz isso com prédios, com terrenos baldios, com terrenos abandonados. Você pode ter certeza que na sua cidade tem shops que o dono é dono daquele terreno e concessão de construção de um shopping para o cara usar aquele shopping ali durante 100 anos, por exemplo, e tem muito. Olha o tanto de prédio aí atrás, tanto de pessoas que fazem isso. Então isso é a coisa mais normal. Isso traz benefício para quem? Para o proprietário. Porque se não for cumprido aquelas cláusulas, a quebra do contrato e o proprietário volta a reaver o seu bem, com todos os usos e frutos que é dele, com todas as benfeitorias, com tudo. Por exemplo, se a W Torre deixar de pagar, estava na justiça. Não pagasse, se recusasse a pagar, a justiça ia mandar novamente o Palmeiras ter a posse do seu estádio. Sim, quebra de contrato, acabou. Quebrou o contrato, Palmeiras volta a usufruir do seu estádio 100%. Acabou, só isso. Isso é a melhor coisa que tem. Isso é modernidade, isso é lei, isso é benefício para o time, porque ele ganha sem precisar de gastar. Entendeu? Ele joga, ele ganha, tudo, sem precisar de gastar. Isso é o que o São Paulo quer fazer também com o Morumbis. Agora, tanto é que a W Torre já ofereceu, já fez uma proposta ao Morumbis, justamente para a construção de um novo estádio, e será da mesma forma. É isso que em Santos também está sendo projetado a ser feito lá no estádio do Santos, também na Vila Belmiro. Então isso é a coisa mais normal do mundo, entende? Você fazer regimes de comodatos modal onerosos, a pessoa paga, você tem a sua casa e a pessoa paga para morar na sua casa, a pessoa reforma a sua casa, a pessoa faz benfeitorias na sua casa, mas a casa, a escritura continua no seu nome e a casa continua sua. Beleza, galera? Era isso que eu queria falar e vamos para frente. Avante palestra, e que nós não sejamos ignorantes em certos tipos de assuntos, porque a imprensa fala isso e tal, até porque a imprensa falou tudo certinho, só que pessoas em comentários, eu estou vindo aqui, não sabe nem comentar, né? Fala, nem lê a matéria, porque as pessoas têm preguiça até de ler. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tamo junto, valeu!